Olá, meus queridos professores, meus queridos alunos. Claro, nós temos aí, em nome do governo de Rondônia, em nome da Secretaria da Educação, dos professores de Geografia, o Arimatea que vos fala, o Rogério, o Jorge, uma super revisão dessa matéria super fácil que é urbanização. Claro que nessa aula 20.2 nós vamos fazer uma revisão da urbanização pelo mundo, tá? Entender que a população do mundo começou a morar principalmente nas cidades quando veio a modernização da produção, que é justamente o que nós chamamos de quê? Revolução industrial. Portanto, a Revolução Industrial trouxe, tá, para a economia mundial uma nova maneira do homem estar organizado. Essa organização vem através de quê? De uma hierarquia urbana. Essa hierarquia que antes nós tínhamos as metrópoles. E essas metrópoles foram se juntando, formando muitas vezes áreas conurbadas e formando o quê? Quando eu tenho a junção de duas ou mais metrópoles, eu tenho uma megalópole. Megalópole, tá? Diante disso aí, surgiram também as grandes cidades com mais de 10 milhões de habitantes, que são chamadas de megacidades. As metrópoles, o nome que estuda as metrópoles, são mais antigos do que as megacidades. Megacidade predomina nos países pobres, enquanto nos países ricos predominam isso aqui, ó, cidades globais, tá? Cidades globais. Portanto, predominam nos países ricos e têm os melhores megatrabalhos. Beleza? Olha aí um esquema de hierarquia urbana. Claro que isso aqui nós iremos também entender quando falamos de Brasil. E quem é que tem o poder de dominação? A metrópole nacional. Metrópole nacional. Ok? Diante disso aí, nós vamos perceber de que a metrópole é aquela cidade que tem um grande poder econômico, interferindo nas questões econômica, social e cultural nas outras regiões. Porque essa metrópole ela pode ser nacional, ela pode ser global, tá? Pode ser global, ok? E ela pode ser regional, tá? Depende do seu grau de influência. Claro que uma metrópole global nós chamamos hoje de cidades globais, mas ela é uma metrópole. Veja Nova York, nas bolsas de valores, portanto, ela exerce uma influência sobre a economia do mundo. E um outro detalhe, nós iremos perceber que a urbanização ocorreu de forma diferenciada, tá? Essa forma diferenciada ocorreu quando a região vai passando por um processo de modernização, tá? Portanto, o que é que nós temos dentro disso aí? Que a urbanização da economia mundial, que a população do mundo não foi morar nas cidades de forma iguais. O maior processo de urbanização dos países desenvolvidos ocorreu de forma lenta e organizada. Nos países subdesenvolvidos ocorreu de forma rápida e desorganizada, tá? Podemos perceber bem isso aí quando observamos gráficos, quando observamos dados, quando observamos a favelização da pobreza. Isso são características chamadas macrocefalismo urbano dos países pobres.
E aí onde nós temos as megacidades, principalmente nos países pobres, ok? Muito obrigado, meus queridos professores. Muito obrigado a você, meu querido aluno. Nós ainda vamos ter aula sobre urbanização no Brasil, mas agora você vai fazer o exercício. Tchau! E aí, fez o exercício tranquilão? Vamos para a questão número 1, porque essa é moleza. Na atual fase da urbanização mundial, podemos afirmar que os principais tipos de aglomerações urbanas atualmente existentes, ou seja, aquelas cidades que estão no topo da hierarquia urbana e que protagonizam a economia mundial são... Ah, professor, daí foi fácil, você falou agora há pouco. Nova York, eu nem pensei duas vezes, são as cidades globais. Cidades médias, tá? Ji-Paraná, Porto Velho, Ariquemes. Metrópoles podem ser regionais ou internacionais ou interregionais. Regiões metropolitanas é uma metrópole com as áreas interligadas. Cidades artificiais tecnológicas, não temos nem essa no Brasil. Entre as alternativas abaixo, assinala aquela que não apresenta um fator ligado à constituição e expansão do processo de urbanização. Você já viu, já marcou o quê? Êxodo rural está certo, industrialização está certo, metropolização está certo, reforma agrária está errado, mecanização do campo. Portanto, entre as alternativas abaixo, assinala aquela que não apresenta um fator ligado é reforma agrária. Beleza? O processo de urbanização ocorre a partir de fatores atrativos e repulsivos. Preencha a segunda coluna com a base na primeira, identificando quais fenômenos enquadram-se nessas duas categorias mencionadas. Ó. Concentração fundiária foi um fator repulsivo. Industrialização, atrativo. Oferta de emprego urbano, atrativo. Modernização do meio rural, fica 12,21. Será que é isso mesmo? Aí, ó. 1, 2, a 2, 2, 1. Tá certo? Portanto, repetindo, ó. 12,21. 12,21. Certo? 12,21. Enem. Com a entrada do capitalismo em sua etapa informacional, o avanço da globalização e a consequente aceleração de fluxo no espaço geográfico planetário, já se pode falar numa rede urbana mundial, cujos nós são as chamadas cidades globais. Quem falou isso foi o Sene, o Moreira. Eustáquio, isso aqui o nome dele é esse aqui, Eustáquio Moreira de Sene, tá? A rede de cidades é responsável por estruturar uma hierarquia urbana em níveis locais e mundiais, pois essas integram uma relação democrática das tecnologias igualmente disseminadas por todo o espaço geográfico, está fora, errou. Manifesta uma ordem econômica transformando-a a partir da necessidade de seus nós em menos desenvolvidos, está fora. Constitui a partir de uma relação desigual, de forma que os centros dominantes mais densamente urbanizados polarizam as zonas de menor porte e influência. Essa é a alternativa correta, letra C. Que a letra D tem, demarca uma relação mútua e homogênea. Homogênea está fora. Tá? Tornam-se distribuídas de forma igualitária, também está fora. Igualitária. Questão 5. População urbana mundial, 2012. Segundo dados da ONU, 2013, em 2011, 51% da população mundial, 3,6 bilhões, passou a viver em áreas urbanas, em contraste com pouco mais de um terço registrado em 1972. Essa mudança tem implicado grandes metamorfoses do espaço habitado, levando à formação de megacidades. E aí, ó, aglomerados urbanos com mais de 10 milhões de habitantes em todos os continentes.
Letra A, uma pergunta. Indique os fatores que impulsionaram a urbanização mundial, levando à formação de megacidades nos países menos desenvolvidos. E a B, aponta ao menos 3 problemas relacionados à dinâmica do espaço urbano das megacidades em países de menor desenvolvimento. Tá aí, gente. Não significa dizer que vocês têm que fazer desta maneira, desse jeitinho aí, tá? Mas tem os dados que mostram que, na letra A, os fatores que impulsionaram a urbanização mundial foi a industrialização, o sonho com uma qualidade de vida melhor na cidade, é o êxodo rural, a mecanização do campo, tá? E isso fez com que o homem deixasse a cidade. E, claro, muito procurou aquela cidade que já tem uma melhor infraestrutura. Chegando nessas cidades, transformaram a cidade com mais de 10 milhões de habitantes, como é o caso de São Paulo. E, claro, nessa cidade vai aumentar muito a favelização, a criminalização, a infraestrutura de péssima qualidade, um déficit habitacional muito grande, baixo investimento em educação, a saúde, a questão da mobilidade urbana de péssima qualidade, saneamento básico também péssimo, tudo isso sem esquecer que aumentou os lixões. E esses lixões são graves problemas para a população urbana, ok? Portanto, essas são questões que você pode citar. Não precisa ser dentro disso aí. Fica ao seu critério, ok? E aí, meu filho, eu te convido a você a nos encontrarmos na próxima aula, que é a 21.2, a 21.1, falando da urbanização do Brasil. Tá? E aí? Não precisa ficar com saudade de mim agora, porque eu volto com Geografia de Rondônia. Mas só para dizer a vocês, nós estamos bem próximos de terminar a Geografia Geral. Mas de antemão eu quero agradecer ao grande arquiteto do universo. Agradecer a você, professor, a você, jovem estudante, que tem um futuro brilhante por à frente. Até o nosso próximo encontro e que o grande Criador do Universo abençoe a todos vocês. Muito obrigado! Fui!